No vídeo de hoje nós vamos ter algumas perguntas respondidas como: o Crocodile tem despertar? Ele já mostrou na obra? O que aconteceria se o Akainu perdesse para o Aokiji? Ele também deixaria a marinha? E se o Franky entrasse para a tripulação do Rei dos Piratas, ele ainda poderia entrar para os Mugiwaras? E por último nós vamos ver se as Rumble Balls afetam outras Zoans e outras Akumas no Mi também. Tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para que vocês possam mandar mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Eu recebo muita pergunta repetida que eu até já respondi, então dá uma olhada nessa playlist aqui que eu já posso ter respondido a sua pergunta. E se ainda não, continua mandando que eu vou responder nos próximos vídeos. E se você quiser ter uma chance maior que sua pergunta possa aparecer, manda ela para mim lá no Instagram. Eu tô recebendo as mensagens diretas lá, as DMs, então você pode mandar a mensagem lá. Se eu ver sua pergunta e ela for escolhida, eu já tiro o print e trago pro próximo vídeo. Aproveita para me seguir lá também que a gente tá chegando nos 500 inscritos. Mais pra frente eu vou começar a postar um conteúdo de One Piece lá também, então já me siga lá. Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Toda semana tem vídeo novo sobre essa obra maravilhosa que é One Piece e a gente tá chegando nos 100k. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sumire Okamura perguntou: se o Barba Branca não tivesse deixado o Oden ir com o Roger, será que eles fariam uma partida de Dave Backfight? Seria bem legal e bem interessante se isso realmente acontecesse, porque o Dave Backfight só foi mostrado pra gente uma vez com os Piratas Fox. Depois disso não foi mostrado mais, e ele pode ser o responsável pela formação do bando pirata mais forte do mundo de One Piece. E no caso são os Piratas Rocks, que são piratas ali extremamente fortes, mas que não se gostavam entre si e não tinham motivos para navegarem juntos, mas mesmo assim eles navegavam sob o comando do Shebek. Pode ter sido o Shebek que ganhou diversos Dave Backfight e começou a pegar ali diversos personagens extremamente fortes e assim formou o bando pirata mais forte do mundo de One Piece. Só que eu acho que pro Roger não faria muito sentido, porque ele só quer o Oden, então ele teria que ganhar ou todos os Dave Backfight, ou ele teria que perder um, ganhar um e depois ganhar o outro. Ele ganharia um para recuperar o que ele perdeu e depois ganharia o último para pegar o Oden, ou teria a possibilidade dele perder os três. Nesse caso ele perderia não só sua bandeira, como 2 membros do seu bando. E eu acredito que mesmo que ele ganhasse, ele não iria querer pegar outro membro do Barba Branca. Ele só queria o Oden mesmo. Mas ele seria obrigado a vencer, porque senão ele perderia membros. Esse é o caso. Então eu acho que não funcionaria pro Roger. Mas seria bem interessante se isso acontecesse. Felipe Silva perguntou: como seria se a guerra de Marineford tivesse acontecido depois do time skip com os conceitos de Haki já estabelecidos? Sou seu fã, manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, seria bem difícil encaixar ou imaginar um cenário onde todos os tipos de Haki apresentados até agora pudessem ser encaixados naquela guerra. Mas eu fiz um vídeo comentando como os Mugiwaras atuais se sairiam nessa guerra e como eles se encaixariam nela e no final se eles salvariam o Ace ou não. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Agora, quem disse que não teve Haki na guerra de Marineford? Teve Haki sim, e até os Hakis evoluídos, os Hakis avançados. O Oda utilizou todos eles, e eu já fiz um outro vídeo também comentando sobre todos os momentos que tiveram Haki na guerra de Marineford. Tiveram Haki do armamento avançado e Haki da observação avançado também. Se você quiser esse vídeo, vou deixar no card aqui em cima também para você assistir, e lá você vai ver que teve sim Haki na guerra de Marineford, então dá uma conferida lá. Tio Lauliette perguntou: e se o Aokiji vencesse a batalha contra o Akainu e ele tivesse que sair da marinha, ele viraria um caçador de piratas ou iria seguir um outro caminho? Cara, só existem duas possibilidades pro Akainu nessa situação em que você tá falando.
A primeira delas é continuar na marinha como subordinado do Aokiji para quem ele acabou de perder, ou a segunda é deixar a marinha e começar a caçar os piratas independentemente, como um caçador de piratas. Essa possibilidade que você colocou. Não existe nenhuma terceira, que seria ele se tornar um pirata, ou meio que se passar por um pirata, como o Aokiji está fazendo agora, porque ele sairia de um extremo para o outro. Um extremo de, eu sou um almirante de frota, sigo a justiça absoluta e os piratas realmente devem morrer, não devem existir nesse mundo, agora eu me tornei um pirata. Ninguém acreditaria nele fazendo essa transição, e mesmo que ele se infiltrasse em um bando pirata como o do Barba Negra só para ficar de olho neles, ninguém acreditaria. Então ele teria que caçar piratas independentemente. Eu ficaria com essa opção que você colocou aqui. Chumizu perguntou: se o Shanks comer uma Logia, ele poderia repor o braço que ele perdeu? Cara, é bem difícil pensar isso, mas eu acredito que sim. Ele poderia moldar um braço no elemento que ele controla, e assim ele teria um novo braço. Por exemplo, se ele comer a Mera Mera no Mi, ele vai poder criar um braço e moldar ele no elemento fogo, e assim ele vai criar um novo braço. Agora ele não pode ter um braço de volta, porque na verdade ele comeu a Akuma no Mi depois que ele perdeu o braço. Agora, se uma pessoa realmente puder fazer isso, por que o Crocodile não faz? Ele acabou perdendo a mão dele, a mão esquerda, e ele não transformou ou não moldou uma mão nova de areia para que ele possa utilizar. Ele preferiu colocar uma garra, e pode ser que seja por fins de batalha, porque ele coloca um veneno lá na garra dele. Mas e se não for? Eu preferiria ter a minha mão, mesmo que de areia, do que não ter, do que ter que carregar uma garra de ouro. Mas mesmo assim ele preferiu a garra e não criar ou moldar uma mão de areia. Mas eu acredito que realmente poderia acontecer sim, o Shanks poderia moldar um braço do elemento que ele controla. Nixon perguntou: por que o Sanji, o Zoro e o Luffy não ensinam Haki para os outros membros da tripulação? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta é porque o Luffy não cobra dos seus companheiros que eles se tornem fortes pra navegar com ele. Ele, por sua conta, ele diz: eu vou me tornar muito mais forte pra conseguir vencer todos os inimigos, e assim, pessoas fracas, mas pessoas que eu gosto, podem navegar comigo sem nenhuma preocupação. Eu também concordo que eles deveriam aprender sim para se tornarem mais fortes e para se protegerem nas batalhas, mas o Luffy não cobra isso deles. E quando eles estão no navio, eles não querem saber de treinar, eles querem saber de se divertir. Essa aventura que eles estão tendo é por diversão, por curiosidade, para descobrir novas ilhas. É isso que o Luffy quer e os Mugiwaras também. Então não necessariamente eles devem ou querem aprender, mas a gente também não sabe se alguns dos outros Mugiwaras não sabem, como Brook, Frank e Robin. Eles não mostraram, mas não significa que eles não tiveram ou não aprenderam no time skip, e pode ser que eles mostrem mais pra frente. E também não necessita de um treinamento para aprender o Haki. O Usopp aprendeu em uma situação de extremo estresse. Ele foi lá e desenvolveu seu Haki da observação, e atualmente ele tem. Então pode ser que em diversas batalhas ou até no arco de Wano agora, eles venham desenvolver esse Haki também. Agora o Haki do armamento é mais difícil para que eles possam aprender. Alguém realmente tem que ensinar, mas tem que partir de quem quer aprender. Se o Chopper quiser, eu quero aprender, então ele vai pedir ajuda pro Luffy, pro Zoro e pro Sanji. Da mesma forma, os outros. Erivan Jr. perguntou: o despertar do fruto é comentado pela primeira vez por Crocodile em Impel Down. Por causa disso, eu pensei bastante se a habilidade usada por Crocodile no arco de Alabasta, aquela onde ele seca tudo que toca e transforma em areia, poderia ser o despertar do fruto dele, já que ele transforma o que toca no elemento do fruto. Gostaria de saber o que você acha sobre isso e se poderia ser sim o despertar. Bom, mano, realmente é verdade que foi o Crocodile que nos mostrou o que é o despertar, mas ele falou só sobre o despertar das Zoans. Ele falou que era daquele jeito. Agora os outros despertares que a gente viu, que foi o do Doflamingo e o do Katakuri, foram despertares de Paramécia e são totalmente diferentes do das Zoans. No caso deles, eles transformam todo o seu arredor no elemento em que eles controlam esse elemento criado e podem atacar o seu adversário com isso, se tornando muito mais forte. Foi isso que eles fizeram contra o Luffy. Agora o que o Crocodile faz é realmente o despertar?
Eu acredito que não, porque foi dito que essa é uma habilidade da sua mão direita. Com a mão direita ele pode sugar o líquido, a água de tudo aquilo que ele quiser, e essas coisas vão se transformar em areia depois que ele tiver sugado todo o líquido, toda a água. E foi isso que ele fez lá em Alabasta. Se fosse realmente o despertar, se a gente pensar que é realmente o despertar, não, esse aí é o despertar. Então ele mostrou só uma característica que o despertar tem, que no caso é transformar o seu arredor no elemento em que ele controla. Mas e a segunda característica, que é controlar esse elemento que ele criou, que ele transformou, e atacar os seus adversários com isso? Se o Crocodile realmente fosse desperto, por mais que ele não tenha criado toda a areia de Alabasta, só com um toque ele poderia controlar toda ela, e aí ele poderia utilizá-la contra o Luffy. Ele se tornaria ali basicamente o Gaara de One Piece. Então ele se tornaria bem apelão, e ele teria derrotado o Luffy se ele fosse desperto lá naquele momento. Só que eu acredito que não, é só uma habilidade da sua mão direita. Napoleão Vinícius perguntou: já que a Fênix tem poderes de cura imensos, por que não curou o Barba Branca na Guerra dos Melhores? E o Ace? Se responder, manda salve, amo os teus vídeos. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta é porque já foi dito que a cura em outras pessoas é limitada. Ela só é absurda no próprio Marco que comeu a Akuma no Mi. Aí eu acredito que ele pode perder um braço, uma perna, ele pode até perder o pescoço, alguém pode cortar o pescoço dele com o haki do armamento, que ainda assim a Akuma no Mi dele vai se regenerar e ele não vai morrer. Uma cura extremamente absurda. Agora, por que é limitada em outras pessoas? É limitada porque o Marco utiliza a estamina delas para curá-las. Ele só vai até o limite da estamina das pessoas e depois a cura cessa. Ela não vai funcionar mais se a pessoa não tiver mais estamina. Feridas como a do Ace e a do Barba Branca necessitariam de uma estamina gigante, coisa que eles não têm, e por isso ele não pôde curá-los. Se o Marco realmente pudesse, ele teria feito. Mas ele falou que em outras pessoas é limitada e ele não pode salvá-las, não pode salvá-las da morte, como Barba Branca e o Ace, por exemplo. André Matos perguntou: quando Luffy se tornar o rei dos piratas, ele vai fazer o quê? Ele vai pra West Blue? Vai dar o chapéu dele pra alguém? Depois que o Luffy se tornar o rei dos piratas, ele vai descobrir toda a história do século perdido e ele vai fazer aquilo que o Roger não conseguiu. E pode ser que depois disso, ele inicie uma guerra mundial contra o governo e contra a marinha. Depois disso, o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai realizar ou vai ajudar os outros Mugiwaras a realizarem os seus sonhos. No caso, quando ele se tornar o rei dos piratas, o sonho dele vai estar realizado e o do Frank também, que é do navio dele dar a volta ao mundo inteiro. Então, vai faltar os outros Mugiwaras e pode ser que o Luffy ajude eles. E eu acho que um final digno para One Piece, ou um final clichê que eu quero, é que eles naveguem pelo mundo e acabem desaparecendo em aventuras que ninguém vai saber mais aonde é que eles estão. E assim vai ser o final de One Piece. É mais ou menos isso que eu imagino. Alan Souza perguntou: se o Frank tivesse ido para a tripulação do Roger como aprendiz, e depois de anos os Chapéus de Palhas passassem em Water 7, ele entraria para a tripulação deles? A resposta para isso é sim, porque desde que o Roger começou sua última viagem para se tornar o rei dos piratas, não demorou muito da passagem deles de Water 7 até ele se tornar o rei dos piratas, e depois disso ele acabou desfazendo o bando. Então o Frank, ainda criança, voltaria para o Water 7 para ajudar o Tom na construção do trem do oceano. E não mudaria muita coisa na história. A única coisa que mudaria é que ele saberia onde os 4 Road Poneglyphs estariam. Isso desde cedo, desde lá de Water 7. E ele já poderia trabalhar desde lá até agora com a Robin, dizendo: olha, os Road Poneglyphs estão aqui, tem Poneglyphs ali que você pode se interessar, que fazem parte ali do Rio Poneglyph. Ele poderia fazer par com a Robin, ajudando nesse sentido, além de ser o carpinteiro dos Mugiwaras. E ele não entraria pro bando forte ou super forte, porque ele foi e voltou ainda criança, assim como o Shanks e assim como o Bug. O Shanks evoluiu só depois e se tornou um Yonkou, o Bug não evoluiu nada, isso porque ele não mostrou pra gente, mas ele não evoluiu nada, então o Frank também não voltaria super forte, ele ainda teria que se desenvolver e tudo aconteceria como aconteceu e no final ele ainda assim entraria pro bando dos Chapéus de Palha. Stefano perguntou:
todas as frutas do tipo Zoan podem ter várias transformações comendo as Rumble Balls, elas teriam um Monster Point? Bom, mano, essa pergunta foi bem legal e eu tenho algumas considerações sobre isso, e do porquê que eu acho que outras Akumas no Mi podem sim ter novas transformações comendo as Rumble Balls. Primeiramente, nós temos que saber o que são as Rumble Balls. Segundo as palavras do Chopper, é uma droga que ele desenvolveu que perturba a frequência das Akumas no Mi. Aqui nós já temos um primeiro ponto, ele falou que perturba a frequência das Akumas no Mi. Ele não disse da minha Akuma no Mi ou das Akumas no Mi do tipo Zoan. Ele falou das Akumas no Mi no geral. Então isso pode dizer que outras Akumas no Mi, até que não sejam Zoans, também podem comer as Rumble Balls e vão ganhar novas transformações. A gente acha que não porque a gente fica muito ligado na palavra transformações, porque foi o Chopper que apresentou pra gente como transformações. Ele fala, eu tenho a minha transformação, modo de defesa, modo de ataque, modo pulo, modo chifre. Só que, pegando todas essas transformações e meio que juntando elas em um só elemento, a gente pode imaginar que o que a Rumble Ball faz com o Chopper não é dar pra ele novas transformações, e sim dar pra ele o controle total sobre as características do seu corpo. Quando ele diz, meu modo de defesa, o que ele tá dizendo pro seu corpo? Ele tá dizendo, agora eu quero que meus pelos cresçam enormemente e que eles possam me envolver pra me proteger. Quando ele diz, eu quero pular muito alto, eu quero minha forma Jumping Point, ele fala pro corpo dele, desenvolva as minhas partes inferiores que agora eu quero pular. Quando ele diz, eu quero o meu modo chifre, ele tá dizendo pro corpo dele, agora eu quero que você desenvolva meus chifres que eu vou utilizá-los. Então se a gente pensar que as Rumble Balls não dão transformações pro personagem, mas sim dão controle total sobre as características do seu corpo, por que outras Akumas no Mi ou outras Zoans não poderiam comê-las? E isso pode até ser respondido com o Chopper pós-time skip, que desenvolveu ali novas transformações. Por que ele desenvolveu novas transformações? Foi porque as Rumble Balls disseram, gostei de ti, vou te dar ali mais 2 transformações. Não, foi porque ele tem um controle total sobre o seu corpo e ele pôde desenvolver novas transformações. Outro ponto interessante é que quando o Chopper lá do passado comia 3 Rumble Balls e o Chopper do presente come só uma, ele entra no seu modo Monster Point. E se tu pegar o Monster Point e comparar com o despertar das bestas carcereiras lá de Impel Down, tu vai ver que tem algumas semelhanças. Aparentemente são iguais, só que o Chopper muda pouca coisa. O que isso quer dizer pra gente também? Quando uma pessoa come muitas Rumble Balls ou come em excesso, essas Rumble Balls vão forçar o corpo dessa Zoan a despertar, sem que o usuário tenha treinado e sem que seu corpo aguente toda essa transformação. E por isso, ou isso explica o porquê quando o Chopper se transformava lá no começo, ele perdia a consciência, ele não se controlava e atacava todo mundo, tanto amigos quanto inimigos. E também pode explicar o porquê o Chopper, mesmo transformado nessa forma, não é tão apelão quanto as bestas carcereiras de Impel Down. É porque ele foi forçado a isso, ele não chegou lá por puro treinamento e por puro mérito. E o que isso significa? Significa que o Chopper, mesmo apanhando muito, ele não vai se regenerar como as bestas carcereiras de Impel Down. E mesmo ele tendo a força delas, não é o despertar por completo. Quando o Chopper chegar no despertar completo, quando ele se controlar e chegar lá sem as Rumble Balls, pode contar que ele vai ter aquele despertar lá, ele vai ser tão forte quanto aqueles caras lá de Impel Down, e tão resistente quanto eles também. Eu acredito que foi dito pelo Crocodile que eles eram quase imortais depois do despertar, então pode ser que o Chopper se torne bem apelão. E agora voltando para sua pergunta, depois de toda essa explicação, eu acredito que sim, outras Zoans podem comer as Rumble Balls, porque as Rumble Balls não vão dar transformações para elas, e sim vão dar a característica ou a capacidade de controlar todas as características do seu corpo. E aí outras transformações vão vir com a imaginação do usuário. Ele comeu a Rumble Ball, ganhou ali todas as características ou a capacidade de controlar o seu corpo, e aí se ele quiser inventar transformações, ele vai inventar. E mesmo que não funcione, vamos pensar assim, pode ser que se uma Zoan comer 3 Rumble Balls, essas Rumble Balls vão forçar o seu corpo a despertar, assim como o Chopper é desperto ou teoricamente é desperto e parece muito com as bestas carcereiras lá de Impel Down. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu fiz até um vídeo falando sobre todas as transformações do Chopper e o que acontece quando ele come 4 Rumble Balls. Quando ele come 3, ele se transforma num Monster Point. E quando ele come 4, o que acontece? Qual transformação ele tem? Eu vou deixar o vídeo no link no card aqui em cima pra vocês. Kiro perguntou:
Depois do arco de Wano, com o Luffy derrotando o Kaido, qual você acha que vai ser o próximo inimigo do Luffy, já que o Kaido é a criatura mais forte do mundo? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, mesmo que o Luffy derrote o Kaido, ele não fez isso sozinho. Desde o começo a batalha não foi Luffy contra Kaido no X1, então o mérito não vai ser totalmente dele. O Luffy vai finalizar, vai derrotar o Kaido, mas o mérito não é totalmente dele, não é como se só ele tivesse vencido. Primeiramente foram os Bainhas Vermelhas contra o Kaido, depois ele se juntou com Law, Kid, Killer e Zoro, e todos eles deram dano no Kaido. O Luffy agora que vai finalizar. Então mesmo que o Luffy derrote o Kaido, ele ainda não vai ser considerado mais forte que ele, não pode ser chamado de a criatura mais forte do mundo de One Piece. Então ainda assim vão ter personagens pro Luffy lutar, e são eles: o Shanks, que pode até ser considerado, eu considero o Shanks como o Yonkou mais forte. Mesmo o Kaido sendo considerada a criatura mais forte do mundo de One Piece, o Shanks ainda não mostrou todo o seu poder e pode ser que ele ainda nem lutou contra o Kaido para ver se ele realmente é mais forte ou mais fraco que o Kaido. Então eu acredito que tem um Shanks que pode lutar contra o Luffy em uma batalha ali mais amistosa para saber o nível de poder do Luffy e para saber que o Luffy vai passá-lo. Depois tem o Barba Negra que tá pegando Akumas no Mi, se tornando muito mais forte. Pode ter uma batalha entre eles, uma batalha final pelo One Piece lá na última ilha, já fiz um vídeo falando sobre isso, vai estar aparecendo no card aqui em cima, e em uma possível guerra final contra o governo mundial e contra a marinha, pode ser que o Luffy lute contra o Akainu. Tem esses três personagens como personagens finais pro Luffy lutar, e no caso, depois que ele vencer todos eles, aí sim o Luffy pode ser considerado até a criatura mais forte do mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Lá na comunidade já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas pro próximo Sogeking Responde. Pode mandar lá no meu Instagram também, manda uma DM que eu posso escolher sua pergunta até mais fácil que se ela aparecesse na comunidade. Não esqueça de me seguir por lá também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão, e se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui e vem fazer parte dessa tripulação. Nós estamos chegando nos 100k. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!